Amantes do MMA, ou mesmo os curiosos com essa febre que tem sido essa modalidade, estão com programação nesse fim de semana, terceira edição do Império MMA Pro, marcado para sábado. E sobre esse evento, sobre o MMA, sobre como essa modalidade repercute aqui entre os baianos, a gente vai falar hoje com o organizador do evento, João Amado Neto. Tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes da rádio. E também tem um atleta de MMA da equipe Graça Barra e do Império MMA, Yuri Moura também. Muito bem-vindo à nossa roda, Yuri. Boa noite, uma boa noite para todos os ouvintes da Band News aí. Bom, vamos começar perguntando aqui para vocês, assim, como é que a gente poderia explicar que uma modalidade que começou debaixo de críticas, ainda hoje a gente tem, né? É bom que se diga, mas sobre críticas talvez ainda mais severas, mais acirradas, hoje se torna uma coisa... Eu sempre sou culpado por falar termos meio antiquados, mas se tornou uma coqueluche. Não diga para a Silvana que eu falei tudo isso. Bem. Se tornou uma coqueluche, assim, as pessoas se programam para assistir, se interessam por isso. De onde é que veio essa, vamos dizer assim, essa adesão que as pessoas têm começado a despertar pelo MMA já de algum tempo para cá? Olha só, o MMA, ele é descendente do pancratos, que foi a primeira modalidade esportiva dos Jogos Olímpicos. Os esportes de contato, a luta sempre foram muito fortes. As pessoas sempre têm uma curiosidade muito grande. O Dana White mesmo fala que você está num jogo de basquete, se tiver uma briga na torcida, todo mundo vai parar de olhar o jogo para olhar a briga na torcida. O MMA ele vem crescendo no Brasil há muito tempo, já passou de 10 anos para cá, chegou até a ser meio underground, mas com o crescimento do esporte, com a maior regulamentação, com mais regras, com profissionalismo, as pessoas começaram a entender que aquilo ali não é uma briga, é uma luta, e começaram a enxergar como esporte. É um esporte de contato que são dois homens ali, dois esportistas no melhor de sua forma, dando o seu melhor para ver quem vai ser o superior. Então, isso é muito interessante. O brasileiro tem essa cultura, tanto é que nós somos o maior celeiro mundial de atletas, e por isso, assim, os grandes meios também abriram esse canal. E aí tem crescido muito e as pessoas têm tido interesse, têm conhecido mais o esporte, têm visto que de selvageria não tem nada. E a adesão aqui na Bahia vem crescendo, essa adesão dos meninos, dessa galera jovem que está crescendo aí para o esporte aqui no estado, está crescendo aqui também? Olha só, a Bahia hoje é o maior expoente do MMA nacional. A gente tem aqui grandes treinadores, a gente tem o Luiz Carlos Doria, que hoje é o treinador do Júnior Cigano, um dos principais atletas brasileiros na modalidade. Que não é baiano, mas é criado aqui, né? É radicado na Bahia. Ele costuma dizer que a vida dele esportiva começou na Bahia, que então o Júnior Cigano, lutador, nasceu em Salvador. E a gente tem o Leônidas Godin, a gente tem o Uri Calton, todos são grandes nomes que têm produzido excelentes atletas que têm se destacado no cenário internacional. João, a gente pode dizer que no caso, o forte do Império MMA que você organiza, o forte dele é a exibição de novos atletas, seria isso? Isso, a proposta do Império é revelar novos talentos. A gente hoje, eu tenho 3 meninos aí que estão com a gente, que com certeza não teriam tido essa chance que tiveram num evento de qualidade e já estão despontando para um cenário nacional. Hoje eu tenho o Pedro Liberato, que é um menino que vem do Muay Thai, tem 19 anos, tem 21 lutas de Muay Thai, 19 nocautes no primeiro round. A gente tem o Kaique Costa, que hoje é a grande aposta da Academia Champion, do Luiz Carlos Doria. A gente tem o Yuri Moura, embora não tenha estreado com a gente como os outros dois, mas tem tido um suporte da gente também. A gente está acompanhando um pouco mais de perto a carreira dele, que são 3 novos nomes que a gente pretende, em muito pouco tempo, colocar para fora do Brasil. Agora, Yuri, eu tenho aqui informação que você se formou em Direito, né? E acabou agora no MMA. Como é que foi essa transição aí na sua vida? Como é que isso aconteceu? Como é que surgiu, apareceu na sua vida? Na verdade, eu sempre fui um adepto da arte marcial, né? Sempre gostei de estar praticando arte marcial. Comecei no judô, depois passei para o jiu-jitsu e assim fui criando, aumentando esse sentimento, esse desejo de estar competindo, né? No jiu-jitsu e outros tipos de competição. A gente tinha o jiu-jitsu de kimono, tem o jiu-jitsu sem kimono, então eu sempre gostei muito de competir, na verdade. E com o passar do tempo, na academia da gente, né, que eu sou da equipe Grace Barra, Bahia, do professor Leônidas, tinham outros atletas de MMA que treinavam, e a gente sempre participou dos treinos dele e começou a gostar de estar treinando com ele, e o professor sempre incentivando a gente a estar, rapaz, você tem uma capacidade, você gosta de estar treinando, você gosta de estar ajudando aí o pessoal, tem um nível técnico legal para lutar, e isso foi incentivando, né?
De forma secundária, eu tinha minha vida acadêmica, né? Sempre me formei em Direito agora, consegui pegar minha carteira da OAB estudando e com outro plano a parte da luta, né? Não é fácil, vou falar para você. Dá para conciliar as duas coisas. Não dá para conciliar. É difícil. Não dá, porque como é que é seu dia a dia? Porque assim, explica. na verdade, é o que o pessoal do Império, como João falou aqui, ele está assessorando, fazendo essa assessoria com os atletas, não só o suporte de marketing e tudo, mas na parte de conversa, na parte psicológica também, que é muito importante para o atleta. E a coisa que a gente vem conversando muito é em relação a isso. Não dá para você conciliar duas coisas, né? Ou você vai ser um bom advogado, ou você vai ser um bom lutador. Precisa de foco. Precisa de foco, né? A luta, a gente pensa que às vezes a luta é só 15 minutos, você está lutando ali 3 rounds de 5 minutos. Não, ele tem um preparo, no caso, que é a palavra preparo para a luta, que requer muita coisa, muito foco. Não é só você sair de casa e treinar, tem uma alimentação que você tem que seguir, que hoje em dia é um grande problema para os atletas, essa perda de peso. Justamente é restringir a alimentação, não se alimentar muito, né? Que às vezes a gente pensa que é o contrário, que a pessoa tem que comer muito para criar massa, para ficar forte, mas nem sempre é assim. Depende do caso, depende do indivíduo, né? Vamos dizer assim, tem indivíduo que não tem tanto problema em perder peso, dá para se alimentar direitinho, comer sem nenhum tipo de regra, mas no meu caso, que eu posso estar falando aqui, eu tenho que perder, eu tenho uma facilidade de engordar, então eu tenho que estar sempre me policiando para conseguir bater o peso. Então assim, não dá para você ir trabalhar com fome, não dá para você ir trabalhar depois de um treino muito puxado, você não vai conseguir render, entendeu? Então assim, é difícil, não é fácil, é difícil para a sociedade, é difícil em sua casa, com seus familiares, você falar, não vou advogar, vou ser lutador de MMA, né? Hoje em dia o MMA está crescendo, mas ainda na visão da grande maioria, isso seria uma loucura, na verdade, não seria uma coisa que você pudesse fazer de forma tranquila. Então assim, devagarzinho eu acredito que eu vou conseguir conquistar meus objetivos, né, no MMA. Desculpa te perguntar, você sente preconceito? Não, na verdade não é preconceito, mas assim, é muito difícil para as pessoas aceitarem hoje em dia você deixar uma advocacia, deixar de estar advogando, que querendo ou não hoje em dia ainda é um emprego que tem uma certa credibilidade, né? Para você se tornar um lutador, que é legal ser lutador, e aí, mas e o pão, e o dinheiro, como é que tá? Você tá num evento grande que tá te pagando bem? Isso é importante. Parece ser uma carreira com tempo limitado, né, de duração. A impressão que eu tenho como leigo no assunto é de que é uma carreira que tem um tempo limitado. Justamente, a vida útil de um atleta é muito curta, né? Se você vê atletas de 40 anos aí, já no limite, o pessoal já querendo aposentar dos eventos. Então, assim, é uma coisa muito rápida mesmo, como você está falando aí. João, eu queria saber como é que vocês pensam as montagens dos chamados cards, que eu acho que talvez a gente pudesse traduzir como se fossem as chaves mesmo em um evento como esse. Por exemplo, a gente sabe que as academias, elas têm uma rivalidade entre si. Isso é levado em consideração na hora que vocês montam o evento? Não, na verdade, essa questão da rivalidade hoje em dia já não existe mais. A coisa tomou um rumo tão profissional que hoje eu podia ter aqui, o Yuri vai lutar no dia 10 de maio agora num evento fora, e eu podia ter aqui do lado o adversário dele que não ia ter problema absolutamente nenhum. Mas ele lutaria com alguém, por exemplo, da mesma academia, isso? Não, aí é diferente porque como é um esporte de contato, você tem toda uma relação de treino com o seu colega de treino, você treina todo dia, e além disso você conhece o jogo dele, ele conhece seu jogo. E embora você não vá lutar, você não vai disputar um campeonato, vai disputar um cinturão com um colega seu de treino, todo dia na academia eles fazem sparring e trocam porrada da mesma forma. Mas a gente evita fazer isso, alguns até fazem, a gente no Império evita fazer, porque eu não acho que seja uma coisa sadia até para a amizade dos atletas. Os atletas criam amizade, criam laços. É diferente de jogar uma partida de futebol, você tá socando um amigo seu. Ainda mais na frente de todo mundo, numa liga que você pode acabar prejudicando as expectativas de crescimento do seu colega no esporte. Nesse sentido, a gente pode imaginar que, às vezes, o que era para ser profissional está dentro do ringue pode acabar indo para o lado pessoal. Pode influenciar a amizade. A gente teve um caso agora, 2 atletas da Nova União que lutaram, são 2 parceiros de treino, inclusive um foi que iniciou os outros na arte marcial, lutaram pelo cinturão. E o que perdeu falou, não é mais meu amigo, eu não considero mais. A gente sabe que o esporte chegou num outro patamar que você tem que ser profissional, mas você tem que ver até que lado esse profissionalismo vai também, né? De repente sua relação de amizade é muito maior que isso tudo. Então, pra gente criar um card aqui, hoje eu tenho na empresa um matchmaker, que é uma pessoa que ele faz única e exclusivamente essa questão de montar meu card.
é o Leonardo Pateira, ele tem contatos no Brasil inteiro, então a gente vai vendo sempre, os cards são montados através de um site que tem, que é o Cadastro dos Lutadores, que é o Sherdog. A gente vai vendo, eu não vou colocar um atleta que está iniciando para pegar um cara que tenha 10 lutas. A gente vai sempre tentando casar lutas que sejam boas para o público, lutas que eu sei que vão animar e que vão satisfazer minha plateia, mas também lutas de 2 atletas que estejam mais ou menos no mesmo nível. Como a gente no Império tem muito atleta novo, que eu considero iniciante, quem tem até 3 lutas, a gente tenta casar pessoas no mesmo nível, até para você de repente não frustrar um atleta novo que está começando bem, ele pegar um outro muito mais experimentado, tomar um atraso e não sei como é que isso vai ser na cabeça dele. Então a gente prefere ter esse cuidado. O que é que seria esse satisfazer a plateia? Quando é que a plateia do MMA, desse esporte, se satisfaz? O que é que seria isso? Quando você tem uma boa luta, uma luta movimentada. Eu particularmente sou um praticante jiu-jitsu, treino há 9 anos, mas sei que o que o pessoal gosta de ver é uma luta em pé, dinâmica, de muita trocação, muito soco. A gente teve agora no meu último evento, no 19 de abril, a gente teve uma luta entre 2 meninos novos, o Davi Índio e o Pedro Liberato, que do final do primeiro para o segundo round, a plateia levantou toda para vibrar e aplaudir, e a luta terminou no terceiro round com a finalização, e a plateia aplaudiu os 2 lutadores de uma forma que eu mesmo fiquei abismado. Assim, uma luta movimentada é uma coisa bonita de acontecer. Tá certo, a gente está conversando hoje sobre esse evento que está marcado para esse fim de semana. Nós vamos até você que é amante de MMA, vai ter Imperium MMA Pro, terceira edição do evento. Ou quem não conhece como eu, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Para você que é curioso, inclusive, né? Estamos aqui conversando com o organizador do evento, João Amado Neto. Também estamos aqui conversando com o atleta de MMA da equipe Gracie Barra e do Imperium MMA, Yuri Moura. A gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre MMA e sobre o evento. Você pode participar também. Você que gosta e que não gosta também das artes marciais mistas, acontece neste sábado o Imperium MMA Pro no Espaço Reale em Pituaçu. E sobre esse evento e sobre o MMA, claro, estamos falando hoje com o organizador do evento, João Amado Neto, e também com o atleta de MMA da equipe Gracie Barra, e não Graça e Barra, como eu falei agora há pouco, é Gracie Barra, homenagem inclusive ao nome importantíssimo do esporte, e também do Império MMA, Yuri Moura. João, quais são os destaques aí desse evento? Conta pra gente. Nosso principal destaque dessa edição é o Everton Teixeira. O Everton, ele foi campeão mundial do K1, o principal evento de trocação mundial no Japão. Já enfrentou nomes como Alistair Overeem, o Musashi. O Everton hoje é o principal parceiro de treino no Júlio Cigano, na Academia Champion. Ele vai enfrentar o Eduardo Pezão, um atleta também do Muay Thai, lá de Feira de Santana, numa luta que promete levantar o público presente. São 2 atletas da trocação e essa luta com certeza não chega até o final. Acho que no primeiro ou segundo round, no máximo, alguém cai. Pode explicar rapidamente assim para o ouvinte que não saca o que é trocação? A trocação que a gente fala é a luta em pé, onde não é válido o chão. O strike, exatamente. Onde não vale o chão. No K1, que é esse torneio, a luta, quando um atleta cai ou vai para o chão, a luta não continua. Ela é interrompida e volta novamente em pé. E no caso, quanto mais rápida aí a luta, a torcida acaba gostando ainda mais, porque é uma luta mais vibrante, é isso? Sim, normalmente sim. Os nocautes fulminantes, a gente tem um recorde lá do Kaique Costa, foi um nocaute em 24 segundos, inclusive contra um parceiro de treino até do Yuri, levantou bastante a torcida. E inclusive esse atleta já pediu uma revanche, a gente vai casar essa luta aí muito em breve. Ele tem que ser em 12 segundos. Não, ele vai entrar no ringue com relógio, assim. Em 12 segundos ele quer liquidar. João, a gente sabe que o MMA ainda não é um esporte tão estruturado do ponto de vista de federalização, né? Você imagina que um evento como esse que você está à frente, ele pode contribuir no sentido de se estruturar um estado? Tipo, será que a gente pode pensar que uma pessoa que monta uma atividade de MMA no seu estado sai na frente no sentido de pensar no futuro uma federalização? Olha só, com certeza. Para você ter uma ideia, hoje meu evento não é um evento grande nacionalmente. A gente é um evento relativamente novo e pequeno, mas eu contrato só de mão de obra direta, são mais de 50 funcionários. Então a gente movimenta de algum ponto a economia. Além disso, você tem toda a mão de obra indireta, você tem a divulgação do estado nacionalmente. Quando eu coloco o Everton Teixeira para lutar no meu card, eu saí em sites japoneses, saí num jornal russo de karatê. Então, querendo ou não, você está movimentando a economia e você está aparecendo, seu estado, sua cidade estão aparecendo para o mundo. A gente acha muito importante. A gente esteve lá não me recordo agora o nome do secretário de Indústria e Comércio da Bahia, a gente já foi conversar com ele, apresentamos a Império, apresentamos o nosso projeto. E quem sabe a gente não consegue viabilizar uma parceria com o governo, né? A esporte gera renda,
gera emprego e muda a vida de muita gente. Agora, espaços aí para o MMA. A gente sabe que a Arena Fonte Nova talvez possa receber alguns eventos aí relacionados a esse esporte, mas como é que está isso aqui em Salvador? Salvador, embora a gente seja um celeiro musical fenomenal, a gente tem um problema sério de espaço de eventos. Não só para MMA, qualquer evento hoje. Hoje você não tem onde fazer um show de grande porte aqui, tanto que Salvador está de fora das atrações internacionais. Os shows vão para Recife, no Nordeste, mas não vem para Salvador. Eu espero que a Arena Fonte Nova mude isso. A gente já fez uma visita lá, queria até mandar um abraço aqui para o Cláudio Najá, gerente de marketing, que teve lá no evento, convidou para a gente que a gente fosse analisar se é possível a gente fazer um evento na área de eventos que eles vão ter depois da Copa das Confederações. Eu acho que vai mudar esse cenário. E sim, eu acredito que futuramente a gente vai ter MMA na Fonte Nova. Yuri, é possível ser um grande lutador, ter um grande nome aí dentro do esporte sem sair do Brasil? E digo mais, sem sair da Bahia? Assim, como a gente vem conversando aqui, o Império, né, que é esse evento que a gente está falando aqui, é um evento que está ajudando muito aos atletas, principalmente aqui da Bahia. Como o João falou aqui agora, a divulgação do atleta é muito importante pela captação de patrocínio, né? Hoje em dia aqui no Brasil a gente não consegue, um atleta de MMA não consegue viver só da bolsa, né, que os eventos pagam. A gente tem que ter um patrocínio por trás que pague a suplementação, a parte de alimentação, a parte de plano de saúde. Isso tudo é importante. Então, para você conseguir captar patrocínios para o atleta, é preciso que o evento invista nessa parte de marketing. Isso que o Império vem fazendo de forma brilhante, né? A gente pode ver que eles conseguiram botar propaganda nos shoppings, dos maiores shoppings da cidade. Eles têm conseguido assim, agregar muita propaganda nesses meios de comunicação, que hoje em dia são Facebook e outras coisas que estão sendo usadas. Então, assim, isso para o atleta é muito importante. E a gente aqui da Bahia fica muito feliz em poder estar participando de um evento desse, poder estar entrando com um evento, crescendo junto com um evento desse, porque, assim, é um evento que começou esse ano, que ele está crescendo, então o atleta cresce junto com o evento. Isso é muito importante, né? Pela captação de patrocínio, não só para ele, mas para a gente também, para o atleta conseguir desenvolver o seu trabalho, né? Sem dinheiro, sem uma ajuda de custo, o atleta não consegue treinar, o atleta não consegue, muitas vezes, a gente tem casos na academia, o atleta não consegue chegar até o local de treino, né? Então isso é muito importante para a gente está crescendo junto com o evento, e os dois conseguindo captação de patrocínio, que é a nossa luta. Yuri, falando em luta, eu sei que eu não posso pedir para você abrir o jogo aqui, né? Mas imagino, depois que sai o card de um evento e o atleta sabe mais ou menos assim com quem é que vai lutar, como é que a preparação é específica? Você estuda o seu oponente? Como é que isso acontece? Na verdade, nossa equipe ela tem professores especializados em cada arte, né? Em cada parte técnica, vamos dizer assim. Na minha equipe, o professor Leônidas Gondim, ele é responsável pela parte do MMA e pela parte do jiu-jitsu. Pela parte da trocação, como o Jonga disse, que é o Muay Thai, é o professor Minotaurinho, Francisco Minotaurinho. Pela parte do boxe, é o professor Ed Matos. Então, assim, esses três professores, eles se juntam, estudam o adversário, que a gente vai estar lutando, e procuram trabalhar em cima de uma estratégia para aquela luta. Cada luta... Quer dizer que a estratégia é pensada por mais de um profissional. Claro. Cada profissional tem o seu trabalho, né? O professor da parte do jiu-jitsu, outro da parte do boxe, outro da parte do Muay Thai. E eles se juntam para a gente fazer uma melhor estratégia para a próxima luta. Existe uma competição interna aí entre os esportes como boxe, jiu-jitsu e MMA? Como é que é essa relação entre esses esportes que são diferentes e tem muitas semelhanças também entre si? Assim, o MMA surgiu de uma disputa para ver qual era a arte marcial que era superior, né? Foi uma invenção dos irmãos Gracie, eles criaram o UFC nos Estados Unidos, só treinavam jiu-jitsu e iam nas academias, iam na academia de karatê, iam na academia de boxe, numa academia de Muay Thai, falando, eu treino jiu-jitsu, eu bato em vocês todos, então vamos lá no meu evento, vamos brigar aqui não, aqui não, vamos fazer num lugar que a gente pelo menos ganhe dinheiro com isso. E aí o MMA nasceu disso aí. Hoje em dia você já não tem mais essa questão muito de briga, de disputa para ver qual arte é melhor. Uhum. Você pode ser um fenômeno no jiu-jitsu, mas se você não souber Muay Thai, você vai ser nocauteado. Você pode ser um fenômeno no Muay Thai, mas se você não souber o jiu-jitsu, o cara vai te botar para baixo e vai te pegar. Então, acho que o caso do Cigano talvez seja emblemático nesse aspecto, não? Que ele de alguma forma também procurou também saber ir pro chão. Não, mas Cigano ele já é um atleta moderno. Eu estava conversando com o Yuri. O Cigano ele nunca treinou uma arte só específica. O Cigano começou um treinamento voltado para o MMA. O Cigano começou a treinar MMA. Ele não começou a treinar
boxe sozinho, nem começou a treinar o jiu-jitsu sozinho. O Cigano já foi um atleta, que é o que a gente chama da nova geração, que ele já foi moldado pro MMA. Ele não veio de uma arte mãe. Não veio Mas quando você fala, por exemplo, quando a gente pensa, e ele às vezes era colocado dessa forma, né, como lutador de strike, por exemplo, lutador que luta em pé, a gente percebe que, inclusive na última luta dele, isso de alguma forma pesou um pouco, né? Se na luta anterior ele conseguiu, em pé, derrubar o oponente, na segunda já foi um pouco... Cada lutador tem sua especialidade. O Iri Moura, que está aqui, é um dos melhores atletas de chão da Bahia, e com certeza ele se sente mais confortável em colocar a luta para baixo. O Cigano tem um boxe que pro MMA é fora do normal. Ele consegue se movimentar como um cara de 80 quilos. Ele pesa 110 quilos. Então a especialidade dele, ele tem uma mão muito pesada, é o boxe. Então vai de cada atleta. Se o atleta se sente melhor em cima, ele vai manter a luta em cima, mas todo mundo que sobe num cage ou num ringue, especialmente no UFC, onde estão os melhores do mundo, é completo. Você não tem a dúvida que todos que estão lá são especialistas em todas as artes. Bom, para a gente fechar, queria só pedir, João, que você desse o serviço novamente. Onde é que acontece, que horas acontece, quem quiser ir, como é que faz? Então, pessoal, o Império MMA Pro 3 acontece agora no sábado, dia 27 de abril. A gente vai abrir os portões às 18h30. Ele acontece no Espaço Real, é uma casa de eventos nova, muito bacana, que tem em Salvador. É um espaço climatizado, a gente tem serviço de manobrista, serviço de bar, as cadeiras acolchoadas. As portas abrem às 18h30, o card começa em ponto às 20 horas. Meu evento termina no máximo às 23 horas. Então quem está com dúvida de assistir o UFC, a luta de Sonnen, Sonnen vai ser surrado pelo John Jones e está com medo de perder essa luta, não se preocupe, o UFC começa depois que eu termino meu evento. Já falei para Dana White segurar lá, fala, Dana, segura, se não atrasar um pouquinho, mas a luta do principal do UFC deve ser lá para as 3 horas da manhã. Então pode ir, os ingressos estão à venda nos balcões de ingresso dos principais shoppings da cidade, ou então no escritório do Império MMA. Se vocês me permitirem dar o telefone, é o 3012-7059. A gente está lá de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Quem quiser passar, conhecer um pouco mais do MMA, vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. E você que fala mal, diz que é uma selvageria e está com cigarro na boca, devia rever seus conceitos, entender que esporte é saúde, independente de que esporte seja.